E eu vou ter que concordar com você, porque é o seguinte, eu vi uma live também, eu não me lembro agora quem que estava fazendo, e falou justamente isso aí, porque uma coisa, a gente vem sendo, talvez a palavra certa seria doutrinado, não sei, mas assim, a gente vem acreditando que, principalmente o espírita, que a gente desencarna em carne, desencarna em carne, desencarna em carne para buscar a evolução. Ok? Ok. O que eu errei lá atrás, eu vou reencarnar para melhorar a minha situação até eu me ascender como um ser de luz. Aí, até aí tudo bem. Até eu assisti uma live dessas, assim, que a pessoa falou assim, cara, mas a gente está condicionado a girar nessa rodinha em que o rato fica correndo sozinho ali. E aí eu comecei a cair minha ficha, sabe? Aí eu falei, putz, cara, é mesmo, né? É porque, Porque assim, quando, será que tipo não tem assim, uma outra opção? a roda de Sansara é um instrumento de evolução precário, rudimentar mesmo. E nós, toda criatura, ela tem o direito a um instrumento de evolução. Então, aqui na Terra, escolheram para nós o instrumento de evolução mais precário que existe, que é o reencarne, né? E, assim, ele é tão falho que assim, ele está sujeito a todo tipo de contaminação. Você nasce numa família que tem um passado de drogas, que tem uma mãe que usava drogas, você nasce ali a parte genética, hereditária toda que pode comprometer a tua evolução. Então, você está muito sujeito a muitos fatores que podem retardar o teu processo de evolução, né? Sendo que, assim, eu não estou falando que quem trabalha na roda de Sansara sejam pessoas do mal, entidades do mal. Pelo contrário, né? Pelo contrário, eles trabalham no instrumento que a gente tem de evolução, né? Estão ali para fazer o melhor desse instrumento. Mas é um instrumento deficiente. O ideal é a gente ascensionar. Mas quem somos nós para ascensionar? Apesar que muitos ascensionaram aqui, né? E existe um segredo. E esse segredo que a gente tem que buscar. É esse segredo que eu estou buscando, que eu narrei no meu livro A Queda do Homem, que está justamente no oxigênio, né? De trabalhar essa pineal e para a gente ascensionar e se libertar disso. Porque nós, assim, desde o começo, o que acontece? Fala que Deus é o Criador. Na verdade, Deus não criaria uma coisa tão imperfeita como nós, não é? Criação de Deus é criação perfeita, não é criação imperfeita como a gente. Então, teve um erro de percurso aí. Ou nós nascemos muito puros e teve um erro de percurso, teve uma manipulação genética nesse caminho, como houve, que é um dos assuntos que eu vim trazer hoje, né? Porque se você considerar na Via Láctea, né? Vamos considerar aí, no centro, né? Os planetas que têm 14 bilhões de anos. O que acontece? Existem entidades, né? Existe um grupo, que é o Lananatex, que eles têm a missão de pulverizar vida em planetas bebês, como a Terra. Que a Terra tem 4 bilhões de anos. É considerado um planeta bebê. E tem um motivo científico para que seja plantado vida nesses planetas bebês. Então, quando a gente veio, pulverizou, ótimo, tudo aqui. Só que teve um grupo que monopolizou a Terra, monopolizou a humanidade. E é esse grupo, que é o assunto de hoje, que colocou os implantes no corpo do homem, como o fator RH do sangue, que imagina, a gente tem no nosso corpo um fator, uma coisa que foi tirada do macaco rhesus e foi colocado justamente em cima da nossa hemoglobina, do sangue, né? E, quer dizer, nenhum cientista da atualidade, do mundo contemporâneo, consegue explicar isso. Assim como não consegue explicar como que a gente tem um magnetita no nosso osso etimoidal, como é que foi parar cristais de apatita no nosso cérebro e um mineral inorgânico, né? um mineral como a magnetita,
no osso do nosso etimoidal. Ninguém explica isso. Por quê? Porque houve uma manipulação. E essa é a prova que nós fomos manipulados. Adão e Eva não foram os primeiros a serem criados. Eles foram os primeiros a serem modificados. Foram os primeiros que receberam esses implantes para poder serem encaixados numa matrix. Eles receberam... Por que receberam o fator RH do sangue? Justamente em cima de uma partícula ferrosa, que é a hemoglobina do sangue, que para poder o quê? Acionar a gente no grande computador na matrix, o computador central. Então, você é manipulado, ele sabe dos seus pensamentos, das suas omissões, dos seus atos, por meio de implantes que tem no nosso corpo, que adere a gente a, vamos dizer, entre aspas, a um Wi-Fi universal. Né? Que é bem isso. Caramba, se eu descobrir que tem chip em mim, eu vou ter que passar por uma câmera aí para anular. Mas nem precisa ter chip. O próprio fator RH do sangue, que é o fator Rhesus, já é um implante, já é um chip. O próprio o magnetita que você tem no osso da testa é um implante. Como que vai parar o metal lá na sua testa? Quer dizer, Adão e Eva, né, foram os primeiros a serem colocados esses chips, vamos dizer, esses implantes, né? Então, eles foram os primeiros. E, a partir daí, a vida, né, reduziu o tempo de vida. Por que reduziu o tempo de vida? Porque cada vez que a gente nasce, a gente gera genótipos, né, diferentes. Cada vez que você nasce, é um genótipo. E outra, o genótipo, que é genes, são caros. Se você resolver comprar um gene sequer, nem todo a fortuna, nem todo o seu patrimônio é capaz de comprar um gene. Então, nós que somos seres não instruídos, vamos dizer assim, nós temos grandes, como que eu falo, bancos genéticos para venda. Imagina seres que têm uma percepção, uma capacidade intelectual bem superior a nós. Eles vendem genes nossos para várias partes do universo, porque em outras partes do universo existem seres humanos também, e muitos deles estão em degradação, ou por uma explosão nuclear, ou o que seja. Então, os genes nossos, né, eles podem ser levados e vendidos para outras espécies humanas no universo, né? A própria Madame Blavatsky, ela diz que existem 2.500 espécies humanas no planeta, no universo, né? E que a Terra, ela possui 7 espécies humanas diferentes que habitam nesse momento concomitantemente a Terra. Caramba, e como é que ela conseguiu essa informação? Madame Blavatsky, ela escreveu vários livros, né? A Doutrina Secreta e muitos outros. Não só ela, Alice Bailey também, né? Ficou no Tibete muitos anos como monge. Então, são conhecimentos muito profundos, né? Conhecimento, doutrina secreta, ela é extensa e ela traz revelações fantásticas sobre isso, né? Então, a gente, como diz, com base nessas grandes, né, pesquisadoras do passado, né, a gente pode trazer dados de lá e confrontar com os que a gente tem agora. Nossa, assim, são informações chocantes, né? Porque está fazendo com que muita gente ou comece a pensar fora da caixa ou está se retraindo cada vez mais, né? Tipo, essa mulher tá louca, tá falando abobrinha. Tem que pensar fora da caixa para a gente poder avançar e sair disso, né? Desse sistema, né, doutrinário, né, então a gente precisa pensar fora da caixa e antes, o mais importante de tudo, ligar o botão do discernimento, né? Então, não espero que acredite naquilo que eu esteja falando, mas eu espero que ligue o discernimento e pense, poxa, faz sentido. O que ela está falando faz sentido, entendeu? Então, isso que precisa, cada vez mais a gente ligar o discernimento.
porque foram muitas inverdades, né? O que eu trago no conteúdo desses livros é chocante. Até para mim foi chocante. Até para mim, porque a gente cresce com aquela coisa que você não pode contradizer, você não pode... Eu não podia nem questionar, entendeu? Quando eu tinha uma dúvida sobre a Bíblia, eu não podia nem questionar, porque eu não podia nem ousar fazer isso, né? Porque era pecado, entendeu? Então, assim, de repente, eu confronto com alguns dados que vêm a derrubar tudo. Então, e assim, são pesquisas científicas. Não pensa que, nesse momento, ao redor do mundo, nas melhores universidades, assuntos como esse que eu estou falando estão em pauta, sabe? Os maiores cérebros da humanidade estão ali. E a gente não tem acesso a isso. Só quando você vai mesmo buscar conhecimento, quando você sabe essas fontes. Então, assim, o material que eu trago é material que é tese, né? É tese de grandes universidades. Então, é material científico. Nada que eu trago, que eu fale, não seja coisas da minha, como eu falo, invenção, minha suposição. Tudo que eu trago já foi pesquisado, já tem material científico de comprovação. Né? Não, eu digo assim porque a pessoa, quando a gente cutuca a pessoa para sair da zona de conforto, para pensar um pouco fora daquilo que ela foi acondicionada desde criança, porque eu falo isso porque eu nasci no berço católico, então tem toda aquela coisa, aquele ritual, aquela ritualística e tal. Aí, de repente, eu me vejo dentro do espiritismo, né? E agora, há pouco tempo, aí, fazendo as lives, a minha mente começou a expandir cada vez mais, porque cada convidado que eu trago é um assunto diferente, aí você vai assimilando e você vai buscando conhecimento. Ou seja, a partir do momento em que eu me pego dentro da caixa e me fecho cada vez mais ali dentro, fica difícil, né, para a pessoa aceitar qualquer coisa que seja mínima. Agora, a pessoa que está assistindo essa live e tantas outras que faz com que a pessoa estimule um pouquinho a sua visão, eu acredito que ela vai começar a abrir, nem que seja um pouco, uma fresta, né, para que o desconhecido comece a entrar sem aquele medo que normalmente as pessoas têm do desconhecido, né, Anabel? Então, assim, é importante que essas informações venham para agregar ainda mais. Crescer. Hã? Fazer a pessoa crescer, né? Porque se você Sim, ficar né? acomodado, você não cresce. Você Não. fica limitado. Então, a gente está aqui para a gente evoluir. Não é evoluir religiosamente, você tem que evoluir espiritualmente, né? Não tem nada a ver com religião. Eu parto de um ponto. Primeiro, eu não tenho pastor. Segundo ponto, eu não pertenço a nenhum rebanho. E sabe por quê? Porque eu não sou gado. Então, não adianta me colocar como gado, porque eu não aceito. Eu aceitei isso durante todo o catecismo da minha vida. Eu era gado. E, infelizmente, 99% da população é gado e é considerado como gado por uma assembleia de deuses. É considerado. Porque a partir do momento que você começa a procurar a verdade, você fica tão decepcionado com tudo aquilo que você acreditou, que eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa. Meus pais faleceram acreditando, né? Acreditando no inferno que ia eternamente queimá-los. Ou então num Deus, nas promessas punitivas de um Deus padrasto. Então eu prometi, eu vou fazer tudo para que ninguém mais morra acreditando em tudo isso. E o que eu trago, a minha proposta é concreta, é científica, é embasada, e não me diga que algumas, tipo o Vaticano, a física, desde 1605 foi criado, né, como que fala? Academia
Pontifícia de Física, de Ciências do Vaticano. Lá, sabe? Quer dizer, o Vaticano não é um centro religioso puramente. O maior banco mundial está ali, né? E outra, a maior academia de ciências, de física, onde tem uma ciência que não vem a nós, onde vem uma tecnologia não pública, que é assim de admirar. Então, se esse é o caminho que o Vaticano está colocando, tipo cronovisor, tem um livro meu, Operação Cronos, que fala do cronovisor, que é aquela máquina de viagem no tempo, aquela que inspirou aqueles seriados da década de 70, o túnel do tempo. Então, eles isso, e está muito aperfeiçoado. Quer dizer, se eles embasam tudo isso numa ciência, em física, né? Dali o prêmio Nobel de Física e de outras ciências ali, sai tudo dali dessa academia do Vaticano. Então, está aí o caminho. Né? Então, está aí o caminho. Ciência. Está aí. Unir ciência, sim, com espiritualidade. Vamos unir, porque a gente tem condições e a gente tem subsídios para isso. Né? E é o caminho.